Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Bom estarmos juntos, mais um domingo, nesta santa ceia do Senhor nosso Deus, e no último elo da nossa campanha, famílias firmadas sobre a rocha. Glória a Deus, porque mais um mês nós vencemos, mais uma semana nós vencemos em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu gostaria de estar orando neste momento. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Somos gratos ao Senhor, Pai, pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos renovado, Pai. E porque estamos aqui, Senhor, neste sétimo elo da campanha Família Firmadas sobre a Rocha. Que a Tua vontade, Senhor, se estabeleça, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, porque quando o Senhor fala, Pai, alguma coisa acontece. Quando o Senhor toca, Pai, alguma coisa acontece. O sobrenatural do Senhor acontece. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 7, diz assim: assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite sobre o sétimo elo da nossa campanha Família Firmadas sobre a Rocha, falar sobre obediência. É na obediência, através dela, que iremos ser vitoriosos em todos os aspectos da nossa vida. A obediência é o elo de uma perfeita aliança. Construir nossa casa, nossa família e nossa vida sobre a rocha é o princípio da obediência, o elo que faz abrir a porta da bênção, do sobrenatural de Deus para a nossa vida e para a nossa família. A obediência nos leva a ouvir a voz do Senhor. Em Mateus, no verso 24 desse mesmo capítulo, fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, e que obedece. Ouvir nem sempre é sinal de entender e praticar aquilo que se ouve, ainda mais falando da palavra de Deus. Ouvir é um verbo que tem duas dimensões, dois significados. A primeira é fisiológica, tendo a ver com audição. No caso da palavra de Deus, tem a ver com ler a Bíblia, para ouvir Deus falar, ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação. E a segunda dimensão é a existencial, tendo a ver com atenção, comprometimento, obediência. No caso da palavra de Deus, tem a ver em levar a sério os ensinamentos contidos na palavra de Deus, em praticar o que se ouviu. Em Tiago 1, verso 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. O Senhor quer que ouçamos fisiologicamente e existencialmente. E um exemplo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: de vez em quando um pai, uma mãe leva seu filho para a escola, e no percorrer daquele caminho eles estão de mãos dadas e o filho vai falando, né, com o seu pai ou com a sua mãe, fala sem parar. A criança é uma bênção, né? Fala, mas nem sempre aquele pai ou aquela mãe está ouvindo existencialmente. Você sabe por quê? Porque se o filho parar de falar num dado momento e perguntar: pai ou mãe, o que eu falei? Pode repetir uma frase? Às vezes esse pai não está ouvindo. Ele está ouvindo no sentido primeiro da palavra, mas não está existencialmente, não está entendendo aquilo que o seu filho está falando. E assim também é comparado a mim e a você. Foi
repartição que o Senhor Jesus falou para esses dois construtores: aquele que ouve e pratica, não somente ouvir fisiologicamente, mas praticar aquilo que é falado. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão ouvindo somente aquilo que querem ouvir, seja por ser melhor, não exigir muito, ou por ser mais conveniente. Eles estão lendo, ouvindo a palavra de Deus, mas não se permitem ser moldados por ela, de serem transformados, de terem a mente de Cristo, de serem obedientes à sua palavra. Então muitos ouvem, até mesmo o surdo fisiologicamente ouve pela linguagem dos sinais, mas às vezes até mesmo aquela pessoa não entende existencialmente, quer dizer, não coloca em prática, não tem uma perfeita e poderosa transformação da palavra de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus quis dizer quando ele falou: aquele que ouve e pratica, porque todos estão ouvindo neste momento. Você liga o seu celular, você liga a televisão, está ouvindo a palavra de Deus, amados. Nós temos ouvido a palavra de Deus, sabe, em todo o tempo, de várias maneiras, de várias formas, sabe, de um pregador que é muito barulhento, do outro que é mais quietinho, mas nós estamos ouvindo. Você liga o rádio, você ouve a palavra de Deus, você liga a internet, você ouve a palavra de Deus. Mas por que o Senhor Jesus nos chama a atenção daquele que ouve e daquele que ouve e pratica, daquele que quer mudança, daquele que quer transformação, daquele que quer ver a sua vida e a sua mente renovada pela palavra de Deus? É essa palavra que o Senhor Jesus tem para nós nessa noite. Aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e pratica, esse é obediente, esse é prudente, esse é sábio. E o Senhor Jesus quer que nós tornemos uma família firmada sobre a rocha, quer que a gente ouça e pratique a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. A obediência nos ensina a ouvir a voz do Espírito Santo. A obediência nos ensina a praticar a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Todos os outros fundamentos, todos os outros alicerces que nós mencionamos até aqui, nesses 7 domingos, hoje completando o 7º, estão ligados inteiramente com a obediência. A prudência, a confiança, o valor, a união, a paz. Tudo está ligado na obediência. Não adianta fazermos sacrifícios se não obedecermos a palavra de Deus. Não adianta ter fé se nós não obedecermos a palavra de Deus. Não há união se nós não obedecermos a palavra de Deus. E não há paz se nós não obedecermos a palavra de Deus. Sermos ouvintes, sim, mas praticantes acima de tudo da palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. A obediência a Deus e a sua palavra nos faz compreender que não existe tempestade, problema, dificuldade que a nossa rocha eterna não possa resolver. É na obediência que Deus abre portas que estão fechadas. É na obediência dos dízimos e nas ofertas que o Senhor nosso Deus dá proteção e provisão para a tua casa e para a tua família. É na obediência que Deus ordena a bênção e Deus derrama a união sobre a tua casa e Deus derrama a união sobre a tua família, que Deus edifica a nossa casa. É na obediência que o Senhor nos enche de paz, de segurança, de confiança, aleluia, de fé, de equilíbrio, somente obedecendo e praticando a palavra de Deus. É na obediência que o Espírito Santo pode nos envolver com o fruto dele. Não existe outro caminho. Sejam não somente ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina o caminho na confiança num Deus que é tão presente, tão firme, tão confiável, que é chamado rocha eterna. O Senhor não muda, nele não há variação, nele não há mudança. Pode vir a tempestade que vier na tua casa, pode vir a tempestade que vier na tua família, ele jamais vai ser abalado. E se nós permanecermos no Senhor, amados, nós não seremos abalados, aleluia. Nós vamos permanecer firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna, ele é a nossa segurança, ele é o nosso socorro bem presente.
obediente. Famílias firmadas sobre a rocha têm que ter filhos obedientes para herdar a bênção do Senhor. Temos que ser obedientes, sim, e praticantes da palavra de Deus. Obedecer, confiar, prosseguir, jamais retroceder. É para o alto, olha para o alto, de onde vem o teu socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida alicerçada na rocha, porque é aquele que põe a mão no arado não olha para trás, olha para frente, olha para o alto. Tudo pode mudar, mas em Cristo não há variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos ter a nossa vida alicerçada na rocha, que é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O Senhor quer que todos nós tenhamos nossas famílias firmadas sobre a rocha. E assim, seremos não só vencedores, mas nós seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da Santa Ceia? Vamos participar neste momento da leitura, onde é ministrada a Santa Ceia do Senhor, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos consagrar a Santa Ceia do Senhor neste momento. E que esta Santa Ceia seja a Santa Ceia da sua família, firmada sobre a rocha. Obediência à palavra do Senhor. Que você possa receber o renovo do Senhor na tua casa, o renovo do Senhor na tua família, o renovo do Senhor na tua vida espiritual. E que haja sim obediência, fartura, prosperidade, paz, união, prudência na tua casa, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus da nossa vida, nós consagramos ao Pai este cálice, Senhor Deus, aqui representando o Pai, Senhor Deus, o suco da uva, representando o sangue de Cristo, Pai, vertido na cruz do Calvário. Pai querido e amado, aqui, Senhor Deus, também, simbolicamente, Senhor Deus, está o corpo do Senhor, Pai. Senhor Deus, que foi partido para que nós pudéssemos ter vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, um grande mover do Teu Espírito Santo, Pai. Quando a Tua igreja, Senhor Deus, participar desta Santa Ceia, Pai. Que haja, Senhor Deus, um grande mover da Tua presença, Senhor. Renovando, fortalecendo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, a cada vida, cada família, Pai, que neste momento for participar desta Santa Ceia, que haja, Senhor Deus, a Tua presença sendo renovada em cada coração, em nome de Jesus. Pai querido e amado, que haja curas, que haja, Senhor Deus, milagres, que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação, Senhor Deus. Senhor Deus, é o que nós te pedimos, Senhor Deus. Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra do Senhor nos diz
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse é o momento de você ter um momento de se examinar a si mesmo e assim comer do pão e beber do cálice, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estremeceu, o sepulcro se abriu. Tu és a nossa voz. Tu és a nossa segurança, Pai. Nosso socorro bem presente, Pai. Não há vacação diante do Senhor. O Senhor é o Senhor, a voz eterna, Senhor Deus. O Todo-Poderoso, Pai. Se for vencer, Pai, nós vamos vencer também em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que essa santa ceia, Senhor Deus, da nossa vida, possa trazer refrigério, possa trazer, Senhor Deus, a tua presença, Senhor, aqui em cada lar, em cada vida, Pai. Derramando, Senhor Deus, a tua união, porque onde a tua presença, Pai, onde, Senhor Deus, querido, a tua presença, o Senhor derrama união, o Senhor derrama paz, o Senhor derrama salvação, o Senhor derrama amor, Pai. Abre, Senhor Deus, a janela do céu e derrama as tuas ricas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a bênção apostólica neste momento, que vai renovar a tua vida, vai te fortalecer, te guardar, até você voltar à casa do Pai Celeste novamente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos, sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Um beijo enorme no teu coração, em nome de Jesus.